participantes do CENID 2020. O NTE Santa Rosa tem o prazer, então, de trazer para vocês o relato de professores que utilizaram tecnologia online, né, tecnologias online durante a pandemia. Por fim, eu, Luiz Arnaldo, eu vou falar então um pouquinho sobre a importância de se ter um NTE atuante, né, a fim de trazer inovação ao fazer pedagógico, tá certo, em sala de aula. Siga conosco então. Forte abraço a todos. Olá, sou a professora Joyce Moura e trabalho na Escola Estadual Técnica Fronteira Noroeste aqui na cidade de Santa Rosa. Na escola, trabalho com as disciplinas de desenho e topografia e construções e instalações rurais para os terceiros anos do ensino médio e o subsequente técnico noturno. Estou aqui para contar um pouco da minha experiência com as aulas à distância nesse período de pandemia. Na escola, nós já possuímos alguns grupos de WhatsApp com todas as turmas. Então, a minha ideia inicial foi estar enviando o material através desses grupos e também áudios explicativos com imagens. Nesse primeiro momento, o que senti é que o pessoal tem acesso aos grupos, porém existe um grande fluxo de conversa nesses grupos, então a informação ela acabava se perdendo. Então, eu acabei optando por uma segunda ferramenta que foi o Google Sala de Aula. Dessa forma, eu criei as turmas por disciplina e turma e enviei então o código através desse mesmo grupo do WhatsApp ou enviei convites através de e-mail. Lá no Google Sala de Aula eu percebi que ficava bem mais organizado o material. Os alunos poderiam acessar a qualquer momento e ela se demonstrou uma ferramenta bastante útil, pois além de eu poder enviar o material, poder enviar vídeos, podia criar atividades, alguns formulários para que eles pudessem responder e definir uma data de entrega dessas atividades. Os alunos também sentiram isso, que ficou mais organizado o material. Bom, o que aconteceu então é que, em contrapartida, tinha alguns alunos que não possuíam computador, então eles sentiram certa dificuldade para postar as atividades através do celular. No momento de anexar essas atividades, nem sempre o celular ele tinha um visual, tinha uma forma de anexar como a gente utilizava no computador. Então, esse foi o obstáculo que a gente enfrentou. Dessa forma, eu combinei com os alunos que eles poderiam estar me enviando essas atividades através do WhatsApp. Mesmo assim, eu senti que havia uma dificuldade ainda de entendimento desses conteúdos e eles tinham muitas dúvidas e acabavam, então, me enviando muitos WhatsApps para que a gente conseguisse retirar essas dúvidas. Então, pensei numa terceira opção, que é um aplicativo de aulas online, conhecido como Jitsi Meet. Esse aplicativo, então, ele é um aplicativo que a gente pode falar com os alunos, eles podem entrar lá e a gente pode então discutir, eu posso compartilhar a tela do meu computador, posso gravar vídeos, posso discutir através do chat com eles, então ficou bem mais interessante. A grande maioria conseguiu baixar ou utilizar pelo celular ou também pelo computador. Tentei outras ferramentas de aulas online, mas a maioria delas então eram aplicativos pagos. Então, acabei utilizando esse aplicativo. Bom, a gente utilizou esse aplicativo, funcionou, os alunos conseguiram acessar e aí eu consegui dar maiores explicações. A nossa escola, por ser uma escola do interior, muitos alunos não têm acesso à internet ainda. Então, dessa forma, ainda tem alunos que não conseguem participar de nenhum tipo dessas ferramentas digitais. Em resumo, tem sido uma experiência bem desafiadora e inovadora, tanto para nós professores como para os nossos alunos. Então, a gente sente que ainda a presença, o contato presencial é muito importante. Tem auxiliado, mas a gente acredita que os nossos alunos não estão muito próximos desse mundo digital ainda. É isso aí, muito obrigada.
Renato Rambo, sou zootecnista e professora há 8 anos da Escola Estadual Técnica Fronteira Noroeste, de Santa Rosa. Bem, diante de toda a situação da pandemia, eu vim aqui deixar o meu depoimento e, claro, se possível, uma contribuição sobre toda a minha experiência em administrar 3 componentes curriculares neste período de pandemia. Minha vida como educadora, como eu já falei, ela é curta, mas já me trouxe grandes desafios, não só por trabalhar com um público de jovens, adolescentes, que estão naquela transição da vida da infância, passando para a vida adulta, em que diariamente nós estamos lidando com conflitos, mas também por atender um público de adultos do subsequente noturno, que por muitas vezes estão um bom tempo longe das salas de aula e que buscam uma qualificação. Essas pessoas são adultas, trabalhadoras, que chegam à noite por muitas vezes cansados, desmotivados, e diante disso, nós, educadores, temos um compromisso de tentar trazer essa aula mais dinâmica, mais atrativa e que faça com que ele permaneça, na sala de aula. Diante então dessas situações e sempre me perguntando como deixar as minhas aulas mais atrativas, sabendo que somente a fala e o quadro branco tornariam as minhas aulas por muitas vezes monótonas, fez com que eu buscasse uma formação a mais. Então, a formação pedagógica que eu acabei realizando há um tempo atrás, pela UERGS, ela me trouxe algumas ferramentas, que eu poderia utilizar em sala de aula. Então, eu consegui entender que isso poderia deixar as minhas aulas mais atrativas e satisfatórias. Porque, querendo ou não, a tecnologia ela está integrada no dia a dia desse aluno. A partir de então, com o uso dessas novas ferramentas, dessas tecnologias em sala de aula, eu pude notar que houve um maior envolvimento do educando, uma melhora na sua aprendizagem, e isso pode contribuir significativamente no desenvolvimento do ensino. Perante então dessa situação agora atual da pandemia, eu fui buscar algumas outras formas de trazer o conhecimento ao aluno. Então, essas ferramentas que eu fui buscar, claro, para mim foi uma novidade, mas que eu estou aprimorando dia a dia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo no WhatsApp, onde eu sou feliz em dizer que eu tive 100% de adesão dos meus alunos. Claro que eu tive 2 situações ali em que um aluno não tinha internet em casa, o outro não tinha o WhatsApp, mas eu consegui fazer com que ele buscasse uma forma de se comunicar, de entrar nesse grupo. Então, eu fiquei muito feliz. Então, a partir de então, o meu planejamento da aula, ela se inicia por esse grupo, do WhatsApp, sendo essencial e indispensável nesse momento. A partir desse grupo, com a postagem de algumas atividades, fez com que eu buscasse uma outra ferramenta que me auxiliasse na organização dessas aulas. Então, eu fui pesquisar sobre o Google Sala de Aula. Essa ferramenta eu achei fantástica. Eu acabei criando 3 turmas, que fez com que de forma colaborativa eu conseguisse poupar meu tempo, mantendo as turmas mais organizadas e melhorando ainda mais a comunicação com esses alunos. Então, semanalmente eu coloco atividades para serem desenvolvidas, leituras de apoio referente ao assunto e vídeos do YouTube, por exemplo, que auxiliam muito mais na fixação do conteúdo. Só que tudo isso ainda não me tornou satisfeita, passando os dias durante esse período em casa. Então, eu fui buscar mais uma ferramenta que me tornasse mais próxima aos meus alunos. Então, pesquisando lá, eu busquei o Zoom Reuniões, que para mim foi uma ferramenta fantástica também, porque possibilitou
que eu marcasse uma reunião com antecedência, uma aula com antecedência, enviasse o convite a eles, né, que eles fossem se programar, né, para aquela data, para aquela hora. E por 40 minutos, então, eu falei sobre o meu assunto, que eu achava pertinente. Claro, 40 minutos é pouco, mas é o que a ferramenta dispõe. Hoje, para a gente conseguir mais de 40 minutos nessa ferramenta, a gente tem que acessar o plano, pagar, né? Então, como não é o que eu, né, não é as condições que eu tenho agora, então eu acabo acessando de forma gratuita esses por 40 minutos. Como anfitriã, né, nessa sala virtual, aí eu consigo compartilhar telas do meu computador, por exemplo, abrir uma aula no PowerPoint, acessar um vídeo rápido ou até mesmo uma tela branca se eu quero realizar uma rápida explanação. Nessa última ferramenta ainda, eu não consegui alcançar 100% da adesão dos meus alunos, mas eu já estou muito satisfeita, muito feliz com o que eu já consegui. Eu entendo que existem diversas realidades lá fora, né? Que dificilmente eu vou alcançar a todos. E diante disso, eu estou diariamente monitorando as minhas turmas, fazendo o diagnóstico delas. Sei também que ao retorno dessas aulas presenciais, eu vou ter que realizar algumas aulas de reforço, né? Para que ninguém se sinta prejudicado. E a gente acaba escutando alguns comentários, e até mesmo eu escutei, de que agora está muito mais fácil para o professor, né? Ele trabalha de casa, manda suas atividades de casa e pronto. E eu posso dizer que nós, professores, estamos trabalhando muito mais agora, né? Porque a gente teve que se adaptar a uma realidade totalmente diferente, né? Sem que pudéssemos nos organizar, nos preparar com antecedência. E as coisas aconteceram muito rapidamente, né? Tudo foi muito rápido. E o trabalho não para. Então, a gente continua a atender os nossos alunos praticamente 24 horas por dia. E para finalizar tudo isso, é uma experiência nova, é uma experiência positiva, mas que não substitui nós, professores, em sala de aula. Isso são ferramentas que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, que vão aprimorar esse processo. Nós, professores, ainda somos os facilitadores desse processo, pois os alunos necessitam de alguém que os oriente, que facilite, que organize, esclareça e contextualize todas essas informações, né, que eles estão recebendo. Então, eles precisam do professor, precisam desse contato direto com o professor, né? Precisamos sim nos adaptar a essa nova realidade, mas lembrem que somos de uma outra geração, né? Nós não nascemos tecnológicos como os nossos alunos. A gente precisa de orientação, de mais formações referentes a essas novas realidades, né? O emprego dessas novas tecnologias. E as nossas escolas também devem estar preparadas com uma infraestrutura que possibilite esse aprendizado. Bem, o que eu tinha para relatar sobre a minha experiência nesse período aí da pandemia era isso. Espero ter contribuído e muito obrigada. Olá, meu nome é Alexandre, sou professor na área das Ciências Humanas. Eu leciono na escola Assis Brasil, no município de Alecrim, aqui no Rio Grande do Sul. E vou falar um pouco sobre toda essa experiência que pegou todo mundo de surpresa mediante a pandemia, a Covid-19, e como eu estou me adaptando mediante a tudo isso que está acontecendo, né? Como é que estou dando minhas aulas, como a plataforma que eu estou usando, o aplicativo que eu estou usando, como eu estou chegando aos alunos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Eu tentei trazer um pouco aqui para esse vídeo da realidade que eu estou
como eu estou passando, ministrando as aulas para os alunos, e eu vou tentar demonstrar um pouquinho para vocês. Assim, eu sei que não é fácil gravar um vídeo, mas eu vou tentar. Bom, quando a gente começou a falar sobre isso aí, passar os exercícios de fixação para os alunos, tentar enviar para eles de forma online o que eles teriam que falar, em primeiro momento ocorreu que não seria a mesma coisa simplesmente eles lerem e me transmitirem isso, tudo que eles estavam lendo, os exercícios, e eu pensei numa forma de chegar a eles de forma online. Pensei em primeiro momento no aplicativo WhatsApp, daí eu percebi que o vídeo ele consegue compartilhar em 4 telas, e eu imediatamente cheguei ao aplicativo Zoom, que poderia ser, enfim, recordo 100 ou mais pessoas, e eu comecei a usar esse aplicativo no primeiro momento. A gente está migrando para o aplicativo Meet agora, até por sugestão dos alunos, né? Enfim, aí eu cheguei, conversei com alguns alunos e tive no primeiro momento a ideia de chamar apenas os líderes para um diálogo e fazer, dentro de cada turma, um grupo, né, que abrangesse a todos. Conversei com os líderes e a gente fez um grupo, todas as pessoas, todos os alunos que iriam participar, que participam das aulas online, como eu estou falando agora, né? E os líderes adicionaram nesse grupo aqueles alunos que participam das aulas online, não esquecendo dos outros alunos, que daqui a pouco eu vou falar um pouco como eu chego nesses outros alunos, né, que não conseguem participar. Enfim, nossa realidade na cidade de Alecrim é um pouco diferente das outras, porque nós temos muitos alunos que vêm da área rural, né, que não chegam, não têm acesso à internet, ou a internet é limitada, né? Então, de que forma eu vou chegar neles, eu já vou conversar um pouco. Bom, no primeiro momento a gente criou um grupo do WhatsApp, né? Nós fizemos um grupo no WhatsApp daqueles alunos que vão participar, que participam, né, das aulas online, e aí nós começamos esse diálogo. Aí todos que participam estão nesse grupo e depois, óbvio, que transmitem, né, para os outros alunos que não conseguem participar. E aí eu fiz o seguinte, após todo o grupo formado, eu fiz passo a passo, né, com prints, explicações em áudio, de como eles devem acessar esse conteúdo, de que forma eles devem acessar as aulas online, né? Então fui dando passo a passo, fiz print, mandei áudios. Aí óbvio que a gente fez ao primeiro momento, alguns minutos teste da aula. Eu fui perguntando quem consegue, quem não consegue, até abranger todos aqueles que estavam no grupo, a todos aqueles que participam da aula estarem nessa presencial na aula online, né? Então a gente conseguiu. Bom, que forma essas aulas são dadas, né? Essas aulas eu tento fazer elas parecerem da maior forma possível com a aula presencial. Então o ensino à distância eu tento fazer eles como realmente eu dou em sala de aula. Eu faço muitas aulas com slides, forma muito lúdica, por isso que eu coloquei essa tela aqui atrás, porque essa tela, claro, que eu coloco a tela em primeiro plano. Quando eu estou ministrando as aulas, eu coloco a tela em primeiro plano. Aí eu vou falando, aqui tem um exemplo um pouco que eu falo do conteúdo do primeiro ano, né, sobre Revolução Industrial. Eu vou passando, conversando um pouco com eles, mostrando os slides, e esses alunos, os que estão online, e a tela fica em primeiro plano, a tela do conteúdo, da aula que eu estou ministrando, e eles vão dando print, mandando no grupo do WhatsApp, referente a cada turma deles, eles vão colocando, enfim, e vão copiando o conteúdo, e eu vou tentando fazer a aula parecer muito com a presencial, né? Aquela que eu estou em sala e tal. E pós isso, passado o conteúdo, a gente tira algumas dúvidas, eles mandam os prints para os outros colegas, e eu passo os exercícios de fixação,
E para isso é muito importante que o professor tenha o contato direto com o aluno, né? Principalmente nessa época, a gente tem que deixar o celular em aberto. Eu acordo, sempre tem muitas perguntas, muitos prints, muitas fotos do conteúdo, dos exercícios que eu passei para correção, então eu tenho um diálogo direto. Eu não tenho problema com isso, eu converso, tenho diálogo com eles, e a gente vai trocando muitas informações, principalmente que eu peço com os líderes de cada sala. Eu peço que eles se refiram aos líderes, para o líder, esse líder e vice-líder passarem para mim os exercícios, as fotos, né, do grupo, para não dar tanto sobrecarregar e dar desinformação e pegar o terceiro, um primeiro, um segundo, chegar tudo no mesmo momento, que óbvio vai confundir. Então peço para aglomerar todo o conteúdo de uma turma e mandar num momento só, né? Bom, para abranger, para chegar em todos os alunos, como é que eu faço isso? Eu falei um pouco antes que eu peço para os líderes e para os outros colegas passarem, porque a turma hoje, a maioria das turmas tem, né, um grupo de WhatsApp. Então, todos os alunos, ou a maioria deles, estão inseridos. Aqueles alunos que moram muito no interior, que têm muita dificuldade no acesso à internet, eu tenho casos aqui que tem 1 ou 2 alunos que eles não têm WhatsApp, então eles têm um contato direto comigo, porque eles mandam mensagem por MSN, né? E eu consigo conversar com eles porque eu ligo, faço uma ligação para eles, converso, está chegando o conteúdo. É a maneira que eu chego para que eu consigo abranger os 100% dos alunos, que é o objetivo, né? O objetivo é chegar em todos os alunos. Então, a forma que eu tento fazer isso online hoje, com a tecnologia que tem, e a gente sabe que a realidade é bem diferente daquela dos centros um pouco mais urbanizados, né? Porque os alunos ali do nosso interior, muitos não têm internet, eles têm que se direcionar como comunidades, né, para conseguir o acesso, e mesmo assim o acesso é muito limitado. Então, hoje, a minha preocupação é muito grande com esses alunos, né? Mas eu consigo chegar neles. De alguma forma, eu consigo chegar neles, né? E eles conseguem mandar o conteúdo, o que eles fizeram. Óbvio que eu não vou dizer que o 100% do objetivo, né, como a aula presencial, talvez não seja, mas eu consigo direcionar, passar o conteúdo, e eles estão recebendo de forma muito boa também essas aulas online, eles gostam. A gente programa semanalmente essas aulas, embora eu esteja em contato, passe conteúdo, converse diariamente com eles. As aulas são programadas 1 ou 2 vezes por semana, e eu fiz de forma que, para não ter que... Acontece de eu ter que repetir algumas aulas, né? Mas eu consegui colocar... Um exemplo, são 3 primeiros anos. Colocar os 3 primeiros anos numa turma de aula online e ministrar aula para os 3 primeiros anos. Aí, o que está acontecendo? Eu dou aula, às vezes, quem não consegue na parte da tarde, porque nós temos contraturno, tem aula à noite. Eu não tenho problema de dar aula de manhã, de tarde e de noite, né? Então, eu dou aula para algumas turmas, eu repito durante 2 ou 3 vezes por dia, se necessário, tá? E aí eu consigo abranger todo mundo. É fundamental que a gente tenha o trabalho, o conjunto que consiga agregar dentro desse trabalho todo online, líderes, né? Eles são o braço que a gente tem para o alcance de todos os alunos, né? Então, eles que conseguem viabilizar esse acesso, porque eles direcionam, eles são o porta-voz nosso para dentro das outras turmas e para o alcance, porque a gente não consegue ter alcance de 100%. Mas quando chegam todos a nós, são pelo contato, pelo braço que a gente tem através dos líderes, né? Então é muito importante, que eu sempre falo, o contato do professor-aluno. Nós temos que trabalhar em conjunto, né? Nós temos que trabalhar junto com os alunos.
E para isso, nós temos que ter esse nosso canal aberto a esse diálogo, né? Eu não tenho problemas nenhum, a gente tem que estabelecer limites dentro disso aí, né? Limites para que eles saibam também o horário de se reportar a nós. Eu conversei muito em sala sobre isso com eles, sobre a questão dos horários, sobre a questão dos limites que a gente tem que ter, e eles respeitam muito isso, muito, né? Então, diante disso tudo que a gente consegue chegar, né, nesse objetivo que a gente tem aqui do professor-aluno, do respeito, do aprendizado e do ensino. Eu acredito que eu estou obtendo êxito nessa parte aí, porque está dando super certo, eu estou gostando muito dessas aulas online, né? Óbvio que a gente sente falta do contato do aluno, mas eu acho que no montante assim está sendo muito válido, porque eles estão gostando muito também, né? Eles estão curtindo muito, eles reportam a mim, eles mandam mensagem, eles inclusive sugeriram a migração da plataforma, a migração de outro aplicativo. Bom, então eu acho, para concluir, eu tenho certeza, para conclusão disso tudo, né, do que está acontecendo, de como está acontecendo isso, eu tenho certeza que o comprometimento entre o professor e o aluno tem que ser 100%, tem que ser de 100%, né? Porque o aluno tem que estar comprometido no aprendizado e o professor tem que estar interessado em transmitir, né? Nessa busca, o professor tem que estar querendo que o aluno aprenda seu conteúdo, né, como se estivesse em sala de aula. Então eu trouxe para essa plataforma a maneira mais próxima de como eu faço dentro de uma sala de aula. Então o mesmo conteúdo, a mesma metodologia, eu tentei trazer dessa forma online. Então eu vou explicando, eu trouxe os slides, como os mesmos slides que eu usaria, eu dou as mesmas explicações e através das fotos eu vou passando os exercícios de fixação, eu vou recebendo para correção, eu vou conversando, eu vou explicando com áudios e com videoaula. Eu nunca tive problema com essas chamadas, eu estabeleço limites e eles respeitam os limites. Então, para mim, Alexandre, eu estou vendo de forma muito válida essa adaptação. Eu estou gostando muito também, porque é um aprendizado para mim, é um aprendizado para eles, é uma situação atípica. Talvez se não ocorresse a gente nunca usaria isso, né? Mas infelizmente temos que continuar nesse processo de ensino-aprendizagem, e eu estou aprendendo muito com isso, eles estão aprendendo muito com isso, e seguimos em frente aí, espero que acabe logo, né? E é essa maneira que eu dou aula, são essas plataformas. Eu estou evoluindo nessa questão, estou aprendendo ainda nessa questão. E quem sabe agora, no final da pandemia, quem sabe não, tenho certeza que o diálogo será outro e a gente terá muitos assuntos aí pela frente para tratar, todo mundo aprendendo com o novo, né? E eu agradeço muito a oportunidade também de estar conversando com todos aí. Um abraço, espero que eu tenha contribuído, tá? Até! Bem, pessoal, tudo bom? Luiz Arnaldo novamente. Pessoal, eu vou falar então um pouquinho, para quem não conhece o NTE, né? O NTE tem um papel muito importante, então, na inovação do fazer pedagógico dos professores, né? Nós do NTE, em todo o estado, nós estamos, então, ofertando aí cursos de formação para nossos colegas, professores do estado. Visitamos as escolas sempre que for possível, sempre que tiver espaço na agenda, né? Claro, das CREs, e também para resolver questões burocráticas, né, quanto à disponibilidade de veículos. Então a gente vai fazendo isso, tá? E vai auxiliando e vai visitando as escolas.
Auxiliamos também a CRE dentro de outras atividades, né? Seriam as atividades burocráticas presentes dentro da CRE, que eu particularmente na 17ª CRE, eu sempre sou chamado a fazer, né, atividades burocráticas ou auxiliar ou dar conselhos de TI que possam resolver os problemas burocráticos, tá? Durante a pandemia, a gente tem assim atuado muito fortemente na realização de webconferências. A SEDUC está solicitando muitas webconferências para discutir questões relativas à pandemia, questões relativas do que fazer frente às dificuldades que estão surgindo, né? Seja de comunicação, seja de aulas programadas, isso tem feito muito. Então, falando de forma direta, mas assim, nossos colegas muitas vezes não conhecem as tecnologias de webconferência, né? Eles não conhecem o Google Meet, não conhecem outras tecnologias, e nós do NTEC temos esse conhecimento, somos demandados para ajudar e auxiliar, tá? Confecção de planilhas online. Essas planilhas que estão sendo confeccionadas online, tá? Então, elas que estão sendo feitas online, elas então estão sendo utilizadas para os professores, diretores, enfim, colocarem as informações das suas escolas, dos dados que estão sendo pedidos pela SEDUC, tá? Eu também estou, né, como vocês estão vendo, gravando, né, e auxiliando na edição de vídeos para participar do CENID e também para fazer vídeos de orientação, de ajuda a professores e diretores, tá certo? Bem, sem sombra de dúvida, pessoal, o auxílio que os NTS têm prestado para professores e diretores é enorme, tá? A mais recente e mais importante ajuda é no sentido dos cursos da SEDUC, do módulo 1 e módulo 2, do qual a gente está auxiliando, tá? A fim de esses cursos têm como objetivo, então, de construir um currículo comum gaúcho, né? Então tem ali a parte teórica e tem agora então a parte de contribuição, onde cada escola vai dar a sua contribuição em cada componente curricular, a fim de a gente construir o currículo comum gaúcho, certo? O que eu poderia também falar um pouquinho, pessoal, é sobre a importância das tecnologias de comunicação e de informação e comunicação, tá? Principalmente durante então a pandemia, né? Epidemia. O que a gente pode falar? Bem, as tecnologias da informação e da comunicação, elas continuam provocando um grande impacto no setor da comunicação, permitindo que os docentes aprimorem cada vez mais a qualidade de ensino, né? Trazendo outras fontes, trazendo vídeos, trazendo materiais informativos, né? Que auxiliem e ajudem os alunos, né? E também ao professor a tornar sua aula cada vez mais interessante para o aluno. Então, muitas dessas atividades, tecnologias em salas de aulas, os professores conseguem, então, criar conteúdos online atualizados de acordo com os interesses e o momento de cada aluno. As tecnologias de informação e comunicação estão ajudando a melhorar a interação com o aluno. Nas aulas, então, o aluno deixa de ser aquele agente meramente passivo e se torna um agente ativo, dinâmico e responsável, claro, por aquilo que produz. Hoje são desenvolvidos, então, novos modelos de ensino baseados na sala de aula invertida, onde o aluno ensina, né? Tem o papel ativo, na gamificação, né? Tornar as experiências de aprendizagem através de games, baseados também em projetos e pesquisas também, que é algo que está muito em voga. A questão também, então, durante a pandemia, é que a pandemia, então, nos impôs o resguardo, né, em casa, né, por questões sanitárias, obviamente, e o isolamento, porém, esse isolamento, pessoal, é virtual. A gente sabe que esse isolamento é social, entre aspas, porque a gente está sempre em comunicação. A gente está sempre em comunicação pelo WhatsApp, ajudando professores e diretores, a gente está em comunicação por e-mail, a gente está em comunicação nessas webconferências, então isso tem sido muito presente para nós.
Eu gostaria também de falar das vantagens, né, do porquê se trazer tecnologia da informação e comunicação, que nesse momento, já que é um momento de resguardo, mas também trazer no sentido, mesmo que passe a pandemia, é importante também trazer a tecnologia da comunicação e da informação também como forma de motivação aos estudantes. Os alunos então estarão muito mais motivados quando na sua escola é utilizada as tecnologias de comunicação de informação e comunicação. É um método mais atraente, é um método mais ameno, digamos assim, né? Além disso, o suporte que eles terão será também muito maior, tá? Também na questão do conhecimento, né? Suporte em termos de conhecimento. A tecnologia da informação e da comunicação, ela gera interesse, né? Ela permite o aluno ampliar seus conhecimentos, buscar múltiplas fontes, né? E aí eu acho que entra também o papel do professor de ser um mediador, né? Demonstrar as fontes, porque hoje também a gente tem muita questão dos problemas referentes às fontes, então isso é muito importante também o professor auxiliar nesse sentido, tá? O aumento do nível de cooperação, né, é uma vantagem muito interessante. Então a gente está utilizando tecnologias que possibilitam as pessoas cooperarem entre si, né, através de grupos, da criação de grupos de trabalho, seja na tecnologia que for, redes sociais, blogs, criar espaços de trabalho onde as pessoas podem interagir então com documentos de forma simultânea, que é o que a gente está utilizando, que no caso do Google Drive, do Google Documentos, Google Planilhas, né? E a gente está trabalhando nesse sentido. Também tem outras nuvens além do Google Drive, que é o OneDrive e o Dropbox também, que a gente utiliza. O Dropbox também a gente utiliza muito aquela parte do escaneamento com o celular. Com o Dropbox é possível tu escanear um documento utilizando a câmera do celular, né? Para docentes facilita então a organização nas salas de aula, também porque a gente poderia utilizar então o Google Classroom, que é um ambiente virtual de aprendizagem muito fácil de utilizar, de forma então que a gente utilize essas salas de aulas, esses ambientes virtuais de aprendizagem, para compartilhar conteúdo com os alunos. Então as tecnologias de comunicação e informação, elas também possibilitam a criatividade. O mundo virtual ele oferece ferramentas múltiplas que estimulam a criatividade no aluno, apresentações de slides, criação de vídeos. Ela melhora muito e facilita muito e reduz muito, né, o custo da comunicação, né? Então hoje a gente está aqui no celular, faz uma mensagem em poucos segundos, né? Então isso reduz muito o custo da comunicação. Pensamento crítico, tá? A questão do pensamento crítico, então isso abre uma janela grande por causa das diferentes fontes, né, do conhecimento, diferentes fontes que o aluno pode utilizar, diferentes pontos de vista sobre um tema, né? Então isso possibilita aí uma diversidade bem significativa, muitas vezes oposta, contrária uma à outra, mas isso dentro da sociedade é normal que haja esses grupos diferentes, né? Então isso é muito importante para o aluno conhecer as múltiplas versões sobre múltiplos temas do conhecimento, enfim, né? E também nós temos aí a multiculturalidade, que seria então questões também das vantagens das tecnologias de informação e comunicação, é que não existem barreiras de espaço e tempo, né? Já que permite a comunicação não instantânea também com diferentes culturas, né? E diferentes aprendizagens, né? Então, dentro desse quesito, ela é muito importante, né? E isso aí possibilita então que o aluno entre em contato com culturas, com antepassados e muito variadas, certo? Bem, para concluir o vídeo, pessoal, eu queria dizer assim que eu tenho certeza da forma como nós estamos saindo da pandemia, ela é muito diferente da que nós entramos, né? Eu posso, no meu dia a dia diário, eu posso verificar, tá, que tem muitos colegas que estão utilizando
tecnologia da informação e comunicação de forma mais intensa. As pessoas estão me perguntando mais, tá, sobre como utilizar, já que dentro da minha CREA eu sou, não querendo me gabar, né, mas eu sou, digamos assim, uma referência, então o pessoal me pergunta, né, a gente não se gaba do conhecimento, a gente ajuda, a gente facilita, né. E a gente observa que não é só na educação, claro, óbvio, né? Nós temos também a vida amorosa das pessoas se falando através dessas tecnologias. A gente tem a vida financeira das pessoas também através do internet banking, né? Utilizando a internet para fazer relações financeiras, transações financeiras. Então isso também é importante, né? E também temos os relacionamentos familiares também durante a pandemia, então se utilizou muito a videoconferência e assim vai. Eu posso citar aqui muito utilizado o FaceTime da Apple, né? Mas tem o Google Meet também, que também pode ser usado. Tem o Zoom, também alguns me falaram do Zoom, é uma ferramenta que eu não explorei, mas é uma possibilidade. Tem o Skype, o antigo Skype também, né? Quem se lembra da plataforma Hotmail, então é uma possibilidade de se utilizar. Eu acho que assim, pessoal, se por um lado esse período que nós estamos vivendo hoje vai deixar um legado ruim no aspecto econômico, claro, porque está todo mundo, né, vários setores da economia estão parados, né? Por outro lado, eu acho que ele ajudou muito em um momento de aprendizagem, né? Acelerou muito, né, a questão da digitalização, então as pessoas aprenderem novos recursos digitais aí, tá? Novas tecnologias para estar se melhorando enquanto mão de obra, né? Para estar então se atualizando, então, enfim, sobre as novas tecnologias, ok? Bem, pessoal, o vídeo era esse, tá? Eu quero agradecer muito obrigado a todo mundo, tá? Do CENID. Acredito que nós estamos na linha de frente aí no NTE, estamos ajudando, estamos batalhando e aí para trazer inovação para os nossos professores da rede estadual, tá bom? No meu caso aqui, 17ª CREA Santa Rosa, tá certo? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado, tá? E vamos em frente. Tchau, tchau.